Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 7. O senhorio de Jesus Cristo sobre os demônios. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que maravilha estarmos juntos nesta que já é a nossa 7ª lição e nós então já estamos em mais da metade do trimestre. Que bênção! Já enfrentamos temas mais complexos, já passamos por questões muito interessantes e chegamos agora a 50%, um pouquinho mais, de nossas discussões sobre Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. Eu sou o Tiago Brasil, tenho o privilégio de ser comentarista da Escola Bíblica Dominical nas lições de jovens para este primeiro trimestre de 2020, que é, certo, o trimestre que fala sobre Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. Se você quiser entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida, esclarecer algum ponto específico, fazer sugestões críticas à escrita do texto da lição bíblica, fique à vontade. Por favor, envie um e-mail para este endereço que está aqui embaixo e será uma enorme alegria estar falando diretamente com você, porque este é o intuito deste canal de comunicação e de distribuição da bênção de Deus, nos tornar mais próximos de cada professor da Escola Bíblica Dominical em todo o território brasileiro. Este é um serviço ofertado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa CPAD, editora evangélica com grande poder e infiltração em todo o Brasil. Nós temos a oportunidade de levar a palavra de Deus todos os domingos a cada uma das nossas igrejas e isso é um privilégio. Que bênção você está conosco. Bom, a nossa lição é a lição de número 7 e estaremos falando sobre o senhorio do Senhor Jesus Cristo sobre os demônios. A nossa lição ela tem como temática principal a discussão do poder de Cristo sobre as forças malignas, sobre as forças das trevas, sobre as forças do mal. A partir dessa discussão específica, nós queremos apontar não apenas a caracterização da existência de espíritos malignos, de demônios, mas também a superioridade, o poder de Jesus de Nazaré sobre essas entidades, essas forças malignas. Nós vamos então, neste domingo, trabalhar com os nossos alunos em escolas bíblicas dominicais. E aí nós já estamos na metade do nosso trimestre e é sempre um bom momento de autoavaliação. Na verdade, querido professor, se isso for possível, o ideal é que a cada aula seja feita uma avaliação, tanto por parte dos alunos como sua. É interessante que você possa ter o feedback, que você possa ter a resposta dos seus alunos com relação àquilo que foi bom na aula, aquilo que precisa melhorar, aquilo que está acertado, aquilo que não está atingindo o objetivo previsto, porque dessa forma é possível fazer correções ainda no percurso, para que não seja necessário terminar um trimestre inteiro para mudar determinada metodologia. É assim que nós fazemos a educação cristã, através de um mecanismo de autoavaliação e avaliação contínua, para que assim nós possamos cada vez mais nos tornar pessoas preparadas para a boa educação cristã. Bem, a minha sugestão nas orientações pedagógicas para esta lição é o uso daquilo que nós chamamos de pedagogia de grupos ou uma metodologia ativa de uso de grupos, onde você, ao invés de fazer o processo educacional professor educando por cada indivíduo, você cria um espaço horizontalizado de debates, que seria exatamente a existência de grupos. É claro que isso vai depender da quantidade de alunos que você tem em sua sala e
da estrutura que você possui na comunidade onde você ministra aulas. Por exemplo, se você tem uma classe muito numerosa, com mais de 15 alunos, você pode dividi-los em grupos, em 3 grupos de 5 alunos, em 5 grupos de 3 alunos. Se já a sua classe é menor e você tem menos de 10 alunos, você pode dividi-los em duplas, de tal modo que você pode usar estes grupos para a ministração da aula, para a discussão da temática específica. Ao invés de você criar um grupo para debater uma questão e apenas dissolvê-lo depois, você pode usar a metodologia de grupo em todo o processo de aula. Por exemplo, você pode dividir a lição nos 3 pontos em que ela está, entre os 3 grupos, pedir que cada grupo faça uma investigação ou faça uma preparação para a aula, para apresentar aos outros grupos. E isso, sem dúvida alguma, é um exercício enriquecedor, porque essa é a minha experiência e a sua, professor. Na medida em que nós estudamos para preparar a aula, nós nos tornamos mais cheios de conhecimento. Ora, se seus alunos realizarem a mesma tarefa, eles prepararem-se para pelo menos ministrar um dos pontos, naquele ponto específico, eles dedicarão mais atenção, dedicarão mais carinho, de tal forma que eles irão adquirir mais conhecimento, aprofundarão as informações, porque assim eles conseguirão passar com mais segurança. Desse modo, você pode usar essa metodologia não apenas para iniciar a sua aula, porque uma das estratégias é inicie a aula com 3 perguntas, lance uma pergunta para cada grupo, que o grupo discuta entre si e depois o grupo coletivamente, na sala como um todo, possa apresentar as suas percepções daquilo que foi realizado a partir das discussões. Ou outra possibilidade, que é esta que eu estou apresentando a você, é divida cada lição em um subtópico para as turmas, para os grupos, e a partir daí peça que cada grupo, dependendo do seu tempo, em 20 minutos, em 15 minutos, em 30 minutos, consiga explorar e apresentar o que eles acharam dos tópicos principais. Dessa forma a aula será mais dinâmica, você conseguirá descobrir novos talentos dentro da sua sala e assim será possível, sim, o aprendizado mais rico e cheio de características específicas. Deste modo, o que nós precisamos fazer? Compreender que o reino de Deus pode ser sim enriquecido em cada lição, em cada momento, em cada instante do aprendizado. Bem, a nossa lição ela é constituída de 3 objetivos básicos. O primeiro objetivo é refletir sobre a natureza e características dos demônios, das entidades malignas, entidades espirituais da maldade no Novo Testamento. O segundo item é caracterizar o processo de demonização a partir do caso do Gadareno. O segundo objetivo, e a gente vai nesse ponto pensar mais detidamente sobre o caso do endemoniado de Gadara, é sobre aquilo que é o processo de possessão demoníaca, da maneira pelo qual o indivíduo sofre e como ele enfrenta suas condições. E o terceiro ponto da nossa lição, cujo objetivo é demonstrar a lógica da manifestação dos milagres gerados por Deus. Porque sim, nós vamos falar sobre a circunstância e a existência da maldade, mas o ponto principal, e essa é a questão central, é demonstrar a superioridade de Cristo sobre as forças da maldade, sobre as forças do império do mal. Desse modo, nós certamente conseguiremos uma aula bastante interessante. Professor, nós vivemos uma sociedade secularizada, um mundo onde as pessoas não acreditam mais em muitas coisas, nem acreditam no poder de Deus, mas também acabam não acreditando nas manifestações do maligno. De tal forma que, em virtude, por exemplo, das várias doenças psíquicas, das várias doenças que trazem problemas à alma humana, à mente humana, as pessoas tendem a simplesmente naturalizar e achar que soluções podem ser achadas apenas por mecanismos farmacológicos, por remédios. A ideia é apresentar aos seus alunos que, para além de doenças psicológicas, que para além de patologias que atingem a psique dos indivíduos, é necessário reconhecer que existe uma esfera da maldade, que existe um campo da espiritualidade que transcende as coisas naturais e que envolve, na verdade, as manifestações demoníacas, as manifestações da maldade. E a partir disso compreender que Cristo veio para desfazer
as obras do diabo. Cristo veio para destruir as manifestações do inferno. Esse talvez seja o objetivo central da nossa aula, para que a gente possa demonstrar aos nossos jovens que sim, existem, infelizmente, manifestações da maldade, mas há um poder no nosso Deus Todo-Poderoso capaz de destruir e desconstruir as amarras e as forças do inferno. Então vamos lá? O tópico número 1 de nossa lição, ele vai ter como título a atuação dos demônios no Novo Testamento. E ele se subdivide em 3 tópicos, subtópicos específicos. As evidências bíblicas sobre a existência de demônios, as características de demônios do Novo Testamento e a superioridade do reino de Deus sobre o império das trevas. Bom, esse primeiro tópico serve então como elemento de baliza, para que a gente possa compreender quais são as forças da maldade que existem na nossa realidade. Esse primeiro tópico serve, na verdade, como um instrumento de introdução da temática, que não é uma temática tão, vamos assim dizer, palatável, tão fácil, mas importante para a nossa discussão, que é a existência de forças do maligno. Então, esse tópico nós pretendemos tratar com os nossos alunos a necessidade de refletir sobre a existência do mal, sobre a existência de forças do império das trevas, sobre a operação de demônios da nossa sociedade. Bem, essa sem dúvida alguma é uma questão polêmica, é uma questão que envolve aspectos espirituais e, como a própria Bíblia Sagrada declara, coisas espirituais não podem ser discernidas materialmente, elas precisam ser discernidas sob um olhar espiritual. Então o desafio qual é? De falar com os nossos jovens numa linguagem que seja acessível a eles, da existência de forças e entidades do mal, tentando desmistificar talvez aquilo tudo que os filmes de Hollywood apresentam, que as várias séries de terror tentam dar sobre eles, mas tentar apresentar a verdade do Evangelho, que demonstra que, infelizmente, em virtude da rebeldia e em virtude da insubmissão a Deus, existem forças do maligno, forças das trevas que se empenham em destruir os filhos de Deus, em atacar aqueles que servem e adoram a Jesus de Nazaré. O nosso esforço, então, nesse primeiro ponto, qual é? Será fazer um processo de identificação, de rastreamento dos textos da Bíblia Sagrada que falam sobre a operação de demônios. Esse é um bom exercício. Propõe a seus alunos, por exemplo, de uma semana a outra, que eles façam um rastreamento na Bíblia Sagrada de casos de pessoas que foram endemoniadas, que sofreram processos demoníacos, ou de textos da Bíblia Sagrada que registram a existência de forças do mal. Dessa forma, seus alunos irão compreender, irão atestar e poderão identificar a história ou o momento em que a Bíblia Sagrada fala sobre a existência de forças malignas. Ora, nossa lição não tem como objetivo fazer uma apologia a demônios. Nós não queremos também fazer um curso básico sobre o que são demônios. É apenas para citar, para apresentar a existência desses seres, mas desde sempre numa outra perspectiva. E que perspectiva? De que o reino de Deus sempre vence, de que o reino de Deus é maior, de que nenhum jovem precisa ter medo das forças do maligno. Por quê? Porque o Espírito que está em nós, a glória de Deus que está em nós, é capaz de destruir e de acabar com todas as forças do mal. Basta lembrar aos seus jovens o clássico texto paulino que declara que Cristo, em sua vitória, expôs publicamente ao vitupério, à humilhação, as forças da maldade. Se pensarmos dessa forma, sem dúvida alguma, daremos aos nossos jovens a convicção, a certeza de que Cristo reina e que a igreja do Senhor não poderá ser abalada ou destruída por forças malignas. Bem, o segundo tópico de nossa lição, a lição de número 7, fala sobre um endemoniado gadareno, e ela tem como subtópicos a ideia de uma vida devastada pelo maligno, uma libertação extraordinária e a imagem restaurada em Cristo. Esse tópico é muito interessante porque talvez
O caso do endemoniado de Gadara é um dos casos mais clássicos, mais emblemáticos da Bíblia Sagrada com relação a possessões demoníacas. E o que vale a pena pensar e refletir sobre esse texto? Em primeiro lugar, que a operação do maligno tem como principal finalidade distorcer a imagem de Deus na vida do homem. O processo de demonização, de opressão por parte do demônio na vida de indivíduos tem como principal finalidade romper, macular, desconstruir a imagem divina construída em cada um de nós. Afinal de contas, era esse o estado daquele homem. Ele já não vivia como um humano, ele se portava como um monstro. E esse processo de tornar monstro pessoas é resultado direto da operação demoníaca. Mas a Bíblia Sagrada declara que, a despeito de toda a opressão, que apesar de toda a possessão, que os resultados humanos não conseguiam resolver, Cristo faz um milagre extraordinário na vida daquele homem. Cristo declara a libertação daquele homem. Abra aqui um parêntese na nossa aula. Ora, há estudos literários, teológico-literários, que fazem uma ligação entre a libertação do gadareno e uma crítica que o autor do Evangelho a Marcos estaria fazendo com relação à vitória de Cristo sobre as forças do maligno, associando a vitória da igreja sobre o Império Romano. Por quê? Porque naquela região específica de Gadara havia uma legião romana. Legião romana enquanto grupo de soldados romanos. E o símbolo daquela legião romana que habitava naquela região de Gadara era um porco. E aí, se você tomar a seguinte análise de que na narrativa o endemoniado pede que os espíritos malignos sejam guiados, né? Os espíritos malignos pedem que eles sejam guiados sobre porcos, os porcos são precipitados no abismo e todos morrem. Você pode fazer, talvez, numa leitura histórico-literária, a imagem de que há uma crítica dos primeiros cristãos ao Império Romano, apontando de que a força de Roma pode até ter algum poder, mas Cristo é maior do que todas as forças romanas. É uma interpretação a partir de um dado histórico específico daquela época. Voltando, o fato, e essa é a cena fabulosa, é que Cristo liberta aquele homem. E uma vez liberto aquele homem, a imagem de Deus é restaurada na vida dele. E qual é o principal efeito da restauração da imagem de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher? O desejo de testemunhar, o desejo de apresentar a Cristo, o desejo de falar do Deus vivo todo-poderoso a outras pessoas. Em primeiro lugar, o homem quer andar com Jesus. O ex-endemoniado deseja seguir a Cristo. Cristo não permite e orienta-o a voltar a Decápolis, a voltar à sua casa, à sua parentela e proclamar a bênção de Deus na sua vida. É isso que acontece quando as forças do mal são destruídas e o poder de Deus se revela. Nós precisamos anunciar o Evangelho, nós precisamos falar de Cristo. Era isso que acontecia na vida daquele homem. As opressões demoníacas o impediam de proclamar a glória de Deus. Mas uma vez liberto, a manifestação da glória, do poder, da bondade de Cristo veio sobre ele. E ele, que antes era símbolo da derrota e da opressão, tornou-se testemunha viva do milagre e da glória de Deus. Esse é o nosso ponto 2. No ponto 3, nós vamos falar sobre Jesus expulsa o demônio de um homem mudo, e aí nós temos como subtópicos uma doença que oprimia, a manifestação de um milagre e a blasfêmia pelo bem realizado. Esse é um contexto importante porque quando Cristo realiza o milagre, ele é blasfemado. O poder de Deus é apresentado como se fosse, na verdade, uma operação de demônios, uma operação do maligno. Esse é um contexto onde se apresenta de um modo muito prático a violência que os fariseus realizavam sobre pessoas enfermas, porque eles não tinham o poder de libertar aquelas pessoas de suas doenças. Contudo, não queriam também que elas fossem libertas, porque quando Cristo liberta aquele homem, ele é dito como alguém que
que tem demônios que faz milagres por meio de Beelzebul. O que nós temos que entender, meus queridos irmãos, é que as forças do mal, elas podem operar de modo bem consciente, bem presente, bem manifesto, ou podem operar também de modo submerso, de modo subversivo, não aparentemente, mas através de uma verdade, de uma mentira que destrói pessoas, através da distorção de verdades que fazem com que o reino de Deus, na verdade, seja atacado. O que nós temos que pensar, então, a partir desse item, é que não importa a força do maligno, não importa se o maligno se apresenta com toda a sua fúria, destruindo um homem, como era aquele que vivia em Gadara, ou se a força do maligno se opera através de religiosos que não querem a libertação de pessoas oprimidas. De qualquer modo que a força do maligno se operar, a bênção de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus se revelará a todos aqueles que precisam. Caro professor, será que seus alunos já testemunharam o acontecimento de uma libertação, de uma opressão? Será que seus alunos já acompanharam vidas sendo libertas da opressão demoníaca? Isso era muito comum. A libertação e a oração por libertação de endemoniados era algo muito comum em nossa igreja desde o seu nascedouro. Mas nas últimas décadas, esse processo, esse ministério, esse serviço ao reino de Deus tem desaparecido, tem diminuído. Porque talvez as pessoas não busquem, porque talvez as pessoas não acreditem, porque talvez as pessoas não queiram. Mas o que nós temos que ser cada vez mais convictos é que a glória de Deus se manifesta nessa sociedade. A glória de Deus se manifesta nesse mundo, sim, através do poder de Jesus Cristo de repreender forças malignas. Lembremos, a Bíblia Sagrada declara que este será um dos sinais que seguirão aos que creem. No nome de Jesus de Nazaré, demônios serão repreendidos. As forças do mal precisam ser desfeitas, precisam ser repreendidas, precisam ser desconstruídas. E como isso acontecerá? Através do nome bendito de Jesus de Nazaré. Nós precisamos do quê? Nós precisamos pregar a palavra. Nós precisamos viver a palavra. E nós precisamos acreditar que a palavra tem poder de desconstruir, de destruir as forças da maldade que tentam calar ou sufocar os filhos de Deus. Esta nossa lição, então, se finaliza concentrando-se nisso. Nós não estamos nos concentrando em falar dos demônios propriamente ou especificamente. Direcione a sua aula, querido professor, a falar do Cristo, do Deus Todo-Poderoso, daquele que é bom e cuja misericórdia faz com que vidas sejam libertas, vidas sejam transformadas e coisas importantes, acontecimentos fabulosos se deem sobre a face da terra. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, que a bondade do Cristo nunca falte sobre a sua aula, sobre a sua sala. Deus abençoe a você, professor. Tchau, tchau. Fica na paz do Senhor. Até semana que vem. CPAD, a editora da Escola Dominical.